Garfo dos hereges. Um colar com dois conjuntos de garfos metálicos em cada extremidade. Um conjunto foi colocado sob o queixo e outro no externo, e o dispositivo foi fixado no pescoço. Isso forçou a vítima a manter a cabeça erguida, causando grande desconforto e privação de sono. A pessoa seria questionada ou simplesmente deixada ali enquanto o garfo perfurava lentamente seu pescoço e mandíbula, e isso durava até que a vítima não conseguisse mais manter a cabeça erguida. Máscara da repreensão. Uma estrutura de metal é usada na cabeça, com uma mordaça para silenciar o usuário. A parte interna da boca tinha pontas, que laceravam a língua em caso de movimento. Foi usado para punir mulheres consideradas irritantes ou fofoqueiras demais, humilhando-as efetivamente em público e restringindo sua capacidade de falar. Águia de sangue. Um ritual brutal em que as costelas da vítima eram cortadas da coluna e abertas para parecerem asas, enquanto os pulmões eram puxados pelas aberturas, causando uma morte lenta e agonizante. Escafismo, conhecida como uma forma muito cruel de causar a morte, envolvia prender alguém em um barco, onde cobriam a pessoa com mel e leite para atrair insetos e, ao mesmo tempo, alimentavam-na com a mesma mistura para forçá-la a fazer cocô e vomitar constantemente por todo o barco, atraindo assim ainda mais insetos. Os insetos mordiam continuamente a vítima e tentavam entrar em suas tocas, até que ela morresse. Todas as manhãs repetiam este processo, tornando esta uma das torturas mais brutais e longas, com um homem que conseguiu sobreviver 17 dias antes de falecer. Ferro quente. Um carimbo de metal muito quente era pressionado na pele de alguém para deixar uma marca. Isso era muito doloroso e deixava uma cicatriz que ficou para sempre. Foi uma forma de punir alguém e lembrar a eles e aos outros, para sempre, o que aconteceu. Touro de bronze. Uma estátua de metal em forma de touro em tamanho real foi usada para trancar alguém dentro e depois aquecê-lo com fogo por baixo. A pessoa dentro dela sentiria calor e dor extremos ao ser queimada viva, e o objetivo era assustar os outros, mostrando o quão ruim poderia ser o castigo. Havia canos especiais para fazer a vítima respirar, o que também tornava os gritos audíveis para a multidão, resultando em um som semelhante ao de um touro. O vapor sairia do nariz do touro, para maior realismo. Roda do despedaçamento. Este método quebrava os ossos de alguém e depois torcia o corpo em torno de uma grande roda. Eles eram então deixados pendurados no alto, onde os pássaros e o clima tornavam sua morte lenta e muito dolorosa. Estripador de peito, usado como punição, especialmente para mulheres. Era aquecido e usado para rasgar a pele dos seios, servindo como um castigo severo que deixava cicatrizes e dores para toda a vida. Canga. Uma grande e pesada tábua de madeira presa no pescoço de alguém dificultava a sua movimentação ou alimentação. Era uma forma de envergonhar alguém em público, fazendo com que o castigo não se limitasse apenas à dor física, mas também ao sentir-se envergonhado diante dos outros. Óleo de rícino. Fazer alguém beber muito óleo de rícino causava dor de estômago e deixava-o tão enjoado que não conseguia mais segurar o cocô. Depois colocavam a pessoa num grande barril de tamanho humano e retiravam-na quando a pessoa confessasse. Isso podia até fazer com que a pessoa se afogasse nos próprios fluidos corporais dentro do barril. Pera da angústia. Uma ferramenta de metal que foi colocada na boca ou no ânus de alguém e depois aumentada de propósito. A ferramenta esticaria o tecido até um ponto sem retorno. Esmagador de cabeça. Como você pode entender pelo nome, esse dispositivo aterrorizante apertava lentamente a cabeça, causando fortes dores e, eventualmente, esmagando o crânio. Foi usado para extrair confissões ou como punição brutal. Cadeira de ferro. Uma cadeira de ferro com pontas afiadas no assento e nos braços. A pessoa seria forçada a ficar sentada na cadeira por horas, às vezes dias. Passagem pela quilha. Era uma punição marítima severa em que um marinheiro era amarrado a uma corda e arrastado para baixo da água de um lado ao outro do navio, passando por baixo da quilha do navio. Se a pessoa não se afogasse ou sofresse danos vitais devido ao corpo de madeira enferrujado e afiado do próprio navio, eles simplesmente fariam isso de novo, até que a pessoa não estivesse mais viva. Era temido por sua brutalidade. Lynch, também conhecida como morte por 1000 cortes, era uma forma de execução utilizada na China, onde a carne do condenado era sistematicamente cortada. Eles pegavam pequenos pedaços da carne até o ponto onde a caixa torácica ficava visível. Isso duraria horas até que a pessoa finalmente morresse. A intenção era causar o máximo de dor e sofrimento antes da morte. Pêndulo. Método que envolve uma lâmina afiada suspensa acima da vítima que desce lentamente a cada golpe. A lâmina se moveria como um pêndulo,
sempre cortando cortes mais profundos na vítima. Cavalete. A pessoa seria obrigada a deitar-se sobre um suporte de madeira em formato de retângulo que esticava o corpo da vítima puxando os braços e as pernas em direções opostas. Causava uma dor incrível e pode levar a membros deslocados e ligamentos rompidos. Era usado principalmente como um método para obter informações. Filha do Scavenger. Um dispositivo de compressão que obrigava a vítima a ficar agachada, comprimindo o corpo e causando imensa dor. Era a forma de tortura oposta ao cavalete, concentrando-se na compressão em vez do alongamento. Pau de arara. Forma de tortura em que uma pessoa é suspensa por uma vara pelos pulsos e tornozelos, semelhante a estar no poleiro de um papagaio. Não era uma forma de execução, mas às vezes causava problemas articulares de longo prazo para a vítima. Rasgador de língua. Ferramenta usada para agarrar e rasgar a língua, causando dor extrema e impedindo a vítima de falar. Ironicamente, isso era frequentemente usado para fazer as pessoas falarem. Corda. Essa tortura envolvia amarrar as mãos da vítima atrás das costas e, em seguida, içá-las por uma corda amarrada aos pulsos, normalmente resultando em ombros deslocados. Pesos podem ter sido adicionados ao corpo para intensificar o efeito e aumentar a dor. Este tipo de tortura geralmente não durava mais de 1 hora sem descanso, pois de outra forma provavelmente resultaria em morte. Sala branca. Método em que a vítima é colocada em uma sala totalmente branca e à prova de som, sem janelas ou características distintivas. Era usado como um método de tortura psicológica de longa duração e muitas vezes fazia as pessoas enlouquecerem. Masmorra oubliette. Um tipo de masmorra projetada como um fosso profundo, usado para manter prisioneiros. Esquecidas e deixadas no escuro, as vítimas eram largadas por uma abertura estreita, muitas vezes ignoradas e deixadas para morrer sem comida ou água. Daí o nome do francês oublier, que significa esquecer. Jaulas humanas. Método de execução pública e punição post-mortem em que o corpo, às vezes ainda vivo, era colocado em uma gaiola de metal e pendurado em exposição, geralmente em uma área popular. Isso serviu de alerta para outras pessoas e submeteu a vítima a uma morte lenta e humilhante. Cócegas espanholas. Um instrumento aterrorizante projetado para rasgar e arrancar a carne do corpo. Ele foi projetado como uma garra de metal e seria usado constante e lentamente na vítima. No início fazia cócegas na vítima, mas depois de um tempo, mutilava a pele. Tortura de bambu. Um bambu seria colocado dentro do ânus de uma pessoa e deixado lá. O bambu cresceria muito rapidamente dentro do homem, causando uma dor incrível. Às vezes era deixado até existir do outro lado. Esfolado vivo. Um método horrível em que a pele é removida do corpo, muitas vezes, enquanto a vítima ainda está viva. Esta forma extrema de tortura foi usada para causar dor e sofrimento intensos e lentos, levando eventualmente à morte por choque ou infecção. Cadeira Judas. Dispositivo de tortura com assento em forma de pirâmide, onde a vítima era colocada no topo, com cordas usadas para abaixar e suspender o peso do corpo no ápice pontiagudo. A cadeira despedaçaria lentamente a pessoa. Dama de ferro. Uma câmara alta, semelhante a um caixão, com pontas no interior que perfurariam a pessoa colocada lá dentro, uma vez fechada. Burro espanhol. Um objeto de madeira de ângulo agudo, no qual a vítima era forçada a sentar-se, montada como um burro, com pesos presos aos pés. Isso aumentaria a pressão e a dor no corpo, muitas vezes causando lesões graves nas pernas e na coluna, até que a vítima fosse despedaçada pelo peso corporal. Tesouras de crocodilo. Instrumento de tortura destinado a cortar os membros da vítima. A tesoura tinha uma borda serrilhada e aquecida, formando mandíbulas de crocodilo, e era frequentemente usada por metalúrgicos ou para punir aqueles que tentavam roubo. Tortura de água chinesa. Um método em que gotas de água caem repetidamente na testa de uma pessoa por um longo período. Isso causa sofrimento psicológico e pode levar à ansiedade extrema e até à loucura, pois o gotejamento constante se torna insuportável com o tempo. Parafuso de polegares. Um dispositivo que aplicava pressão dolorosa nos polegares ou dedos. Ao apertar os parafusos, o aparelho esmagava os dígitos, causando dor intensa. Era comumente usado para extrair confissões ou punir ladrões e outros criminosos. Redemoinho. Um dispositivo de tortura que girava a vítima em alta velocidade, causando desorientação, náusea e possíveis danos físicos devido à força centrífuga. Vou fazer mais vídeos semelhantes a este, com assuntos diversos e interessantes. Subscreva para ver mais.